O sangue escorria lentamente pelas pedras frias do calabouço real enquanto os gritos ecoavam pelos corredores de Versalhes. Naquela madrugada de setembro de 1689, 3 homens que conheciam demais os segredos do Rei Sol agonizavam com espasmos violentos. O veneno havia cumprido sua função silenciosa. Acima deles, nos salões dourados do palácio, Luís XIV dançava tranquilamente com a corte, como se nada tivesse acontecido. Mas por baixo de suas perucas empoadas e sorrisos corteses, a realeza europeia escondia horrores que fariam qualquer pessoa comum vomitar de repugnância. Se esse tipo de história merece ser lembrado, apoie este projeto se inscrevendo no canal e deixando seu comentário sobre até onde você acha que a sede de poder pode levar uma pessoa. Quando olhamos para os livros de história, vemos retratos majestosos de reis e rainhas cercados por luxo e admiração. As biografias oficiais falam de conquistas militares, alianças diplomáticas e legados culturais. Mas os documentos secretos contam uma versão muito diferente. Nos arquivos mais profundos dos palácios europeus, longe dos olhos do povo e dos historiadores oficiais, repousam confissões que revelariam a verdadeira natureza daqueles que governaram milhões de vidas. Cartas interceptadas, diários pessoais, relatórios médicos confidenciais e testemunhos de servos que juraram silêncio eterno. Estes não são contos de fadas. São registros reais de uma elite que, protegida pelo poder absoluto, se permitiu descender aos mais profundos abismos da degradação humana. Luís XIV, o Rei Sol, construiu Versalhes como um símbolo de poder divino na Terra. Seus aposentos dourados recebiam embaixadores do mundo inteiro, que se curvavam diante da grandiosidade francesa. Mas por baixo dos salões de mármore, uma rede de túneis secretos conectava os quartos reais às residências de mulheres casadas em toda Paris. O rei mantinha oficialmente 17 amantes, um harém que já escandalizava a Igreja Católica. Mas os registros confidenciais de seus secretários pessoais revelam um número muito maior. 43 esposas de nobres que visitavam o palácio, semanalmente através de passagens subterrâneas. Marguerite de Montclair era esposa do Duque de Aquitânia, um homem respeitado que servia fielmente à coroa. Ela tinha 22 anos quando começou a frequentar os aposentos privados do rei. Durante 2 anos, ninguém suspeitou de nada. Marguerite saía de casa alegando visitar conventos para obras de caridade. Em 1672, ela deu à luz gêmeos. Oficialmente, eram filhos do duque. Mas as características físicas das crianças denunciavam sua verdadeira paternidade. O nariz proeminente, o queixo quadrado e principalmente os olhos castanhos escuros eram inconfundivelmente da linhagem Bourbon. O rei ordenou que os bebês fossem retirados do berço durante a madrugada. Marguerite acordou com os braços vazios e uma história inventada sobre morte súbita dos recém-nascidos. Mas os gêmeos não estavam mortos. Foram enviados para conventos distantes, onde cresceriam como órfãos comuns, sem nunca saber que eram herdeiros diretos do trono francês. 3 cortesãos conheciam este segredo. O médico pessoal que acompanhou o parto, o secretário que organizou o transporte das crianças e o padre que batizou os bebês antes de enviá-los aos conventos. Quando rumores começaram a circular pela corte sobre a verdadeira paternidade dos gêmeos, os 3 homens representavam um risco intolerável. Na mesma semana, todos morreram. O médico foi encontrado em seus aposentos com sinais de envenenamento. O secretário morreu durante uma viagem de negócios, supostamente atacado por bandidos. O padre faleceu durante a missa matinal, desabando no altar diante de uma congregação chocada. As mortes simultâneas poderiam ter levantado suspeitas, mas ninguém ousava questionar coincidências envolvendo pessoas próximas ao Rei Sol. O poder absoluto significava também a capacidade absoluta de silenciar testemunhas inconvenientes. Marguerite de Montclair enlouqueceu completamente após perder os filhos. Passou os últimos anos de vida conversando com retratos, convencida de que ouvia os choros dos bebês ecoando pelos corredores de sua mansão. Morreu aos 31 anos, oficialmente por melancolia. Sua verdadeira causa de morte nunca foi investigada. A obsessão real por manter segredos custava vidas humanas, mas também tinha consequências genéticas devastadoras. A família Habsburgo governava um império que se estendia da Espanha até a Áustria, controlando meio mundo conhecido. Sua estratégia para manter o poder concentrado era simples: casar apenas entre parentes próximos. Durante 200 anos, primos casaram com primas, tios com sobrinhas, irmãos com meias-irmãs. O objetivo era preservar a pureza do sangue real e evitar que riquezas saíssem da família, mas as consequências genéticas foram catastróficas. Carlos II da Espanha nasceu em 1661 como resultado de gerações de endogamia extrema. Seus pais eram tio e sobrinha. Seus avós paternos eram primos em primeiro grau. Sua árvore genealógica mais parecia um arbusto emaranhado, onde os mesmos nomes se repetiam constantemente. As deformidades físicas de Carlos eram evidentes desde a infância. Sua mandíbula inferior era tão projetada que ele não conseguia mastigar adequadamente. A língua pendia para fora constantemente, fazendo com que babasse de forma incontrolável.
Seus médicos pessoais registraram que o rei precisava de assistência até para beber água, mas as deformidades mentais eram ainda mais perturbadoras. Carlos conversava regularmente com pessoas mortas, principalmente com seus antepassados Habsburgo. Durante reuniões oficiais com embaixadores estrangeiros, ele interrompia discussões diplomáticas para responder perguntas feitas por vozes que só ele ouvia. Em 1698, aos 37 anos, Carlos nomeou oficialmente seu cavalo como conselheiro real. O animal recebia uma pensão mensal equivalente ao salário de um ministro e tinha seus próprios aposentos no Palácio Real. Durante 6 meses, decisões importantes do Império Espanhol foram supostamente influenciadas pelos relinchos de um cavalo. Os médicos da corte registraram comportamentos cada vez mais erráticos. Carlos comia apenas alimentos líquidos porque não conseguia mastigar. Seus dentes estavam completamente apodrecidos aos 20 anos. Ele tinha episódios de convulsões que duravam horas inteiras, durante os quais gritava nomes de parentes mortos há décadas. A degeneração física era evidente para qualquer pessoa que o visse. Carlos mal conseguia caminhar sem assistência. Suas pernas eram fracas demais para sustentar o próprio peso corporal. Aos 30 anos, parecia ter 60. Aos 35, parecia estar morrendo há anos. Médicos de toda a Europa foram chamados para tratar o rei, mas nenhum conseguia reverter décadas de deterioração genética. Sangrias, purgativos, exorcismos, nada funcionava. Carlos II estava pagando o preço de 200 anos de casamentos consanguíneos. Quando morreu em 1700, aos 38 anos, Carlos II encerrou oficialmente a dinastia Habsburgo na Espanha. Ele nunca conseguiu ter filhos, apesar de 2 casamentos. Sua morte desencadeou a Guerra de Sucessão Espanhola, um conflito que devastou a Europa durante 14 anos. A linhagem que um dia governou meio mundo havia literalmente se destruído através da obsessão por manter o sangue real puro. A ironia era cruel. Ao tentar preservar sua superioridade genética, os Habsburgo criaram uma das degenerações mais extremas da história humana. Mas nem todas as mortes reais eram resultado de acidentes genéticos. Algumas eram deliberadamente planejadas para silenciar vozes inconvenientes. Isabela de Bourbon descobriu isso da forma mais brutal possível. Filha de Luís XIII da França, Isabela cresceu, acreditando que seu pai era um homem honrado que governava com justiça divina. Aos 19 anos, ela tinha acesso privilegiado aos documentos confidenciais da coroa francesa. O que descobriu mudaria sua vida para sempre. O rei estava vendendo camponeses franceses como escravos para financiar suas guerras constantes. Famílias inteiras eram sequestradas de suas casas durante a madrugada e transportadas em navios para colônias distantes. O lucro era imenso. Cada pessoa valia o equivalente a 20 cavalos de guerra. Isabela encontrou registros detalhados da operação. Listas com nomes de mais de 3.000 camponeses vendidos entre 1638 e 1642. Contratos assinados com comerciantes holandeses e ingleses. Recibos de pagamento guardados nos cofres reais. Seu próprio pai havia transformado súditos franceses em mercadoria humana. A princesa tentou confrontar o rei diretamente, mas Luís XIII negou qualquer envolvimento. Disse que os documentos eram falsificações criadas por inimigos da coroa. Isabela sabia que estava mentindo. Ela havia reconhecido a assinatura real em todos os contratos. Decidida a expor a verdade, Isabela escreveu uma carta detalhada para o Papa Inocêncio X, em Roma. Ela descreveu toda a operação de tráfico humano, anexou cópias dos documentos mais incriminadores e pediu intervenção papal para parar o comércio de escravos franceses. A carta nunca chegou ao Vaticano. Foi interceptada pelos guardas pessoais do rei antes mesmo de sair de Paris. Luís XIII leu cada palavra escrita por sua própria filha. A traição era intolerável. Na manhã seguinte, Isabela foi encontrada morta em seus aposentos. Seu corpo apresentava marcas claras de estrangulamento, mas o relatório oficial indicou morte natural por febre súbita. O médico que examinou o corpo foi generosamente recompensado por sua descrição. As 3 freiras que cuidaram dos últimos momentos de Isabela tinham visto as marcas no pescoço da princesa. Sabiam que ela havia sido assassinada. 2 semanas depois, as 3 foram transferidas para mosteiros isolados em regiões montanhosas distantes. Nunca mais foram vistas ou ouviram falar delas. A carta interceptada foi queimada publicamente como propaganda herética contra a coroa francesa. Todos os documentos sobre tráfico de escravos desapareceram dos arquivos reais. A operação continuou por mais 5 anos, até que a morte de Luís XIII finalmente a interrompeu. Isabela de Bourbon tinha apenas 20 anos quando morreu por tentar fazer a coisa certa. Sua morte serviu como lembrete brutal para qualquer pessoa que pensasse em desafiar os segredos mais sombrios da monarquia francesa. Mas talvez a ironia mais cruel da história real seja o caso de Edmund, o filho bastardo que se tornou carrasco de seus próprios meio-irmãos sem nunca saber da verdade. Henrique VIII da Inglaterra era conhecido por sua brutalidade e seus 6 casamentos. Mas poucos sabem que ele teve um 7º relacionamento, com uma criada de cozinha chamada Mary Hartwell.
Em 1535, Mary deu à luz um menino que tinha os olhos azuis característicos da dinastia Tudor. Henrique ordenou que a criança fosse retirada da mãe imediatamente após o nascimento. O bebê foi entregue a uma família de camponeses com instruções de criá-lo como órfão comum. Mary Hartwell foi transferida para trabalhar em um castelo distante e proibida de falar sobre o filho. O menino cresceu com o nome de Edmund Smith. Ele nunca soube quem eram seus pais verdadeiros. Aos 15 anos foi recrutado como ajudante do carrasco oficial de Londres. Aos 22, havia se tornado o próprio carrasco real. Durante 20 anos, Edmund executou centenas de pessoas condenadas por traição, heresia e outros crimes contra a coroa. Ele era conhecido por sua eficiência fria e sua capacidade de realizar execuções sem demonstrar qualquer emoção. Entre os executados estavam 2 filhos legítimos de Henrique VIII. Em 1547, Edmund enforcou Thomas Howard, meio-irmão bastardo que havia conspirado contra o rei. Em 1551, executou Edward Seymour, outro parente próximo da família real que caiu em desgraça política. Edmund nunca soube que estava matando membros da própria família. Para ele, eram apenas mais 2 nobres traidores que mereciam a morte. Ele cumpria suas funções com a mesma frieza profissional de sempre. A verdade sobre sua origem só foi revelada em 1555, no leito de morte de Mary Hartwell. Ela havia guardado o segredo por 20 anos, mas a culpa a consumia lentamente. Em suas últimas horas, confessou a um padre que Edmund era filho do rei Henrique VIII. O padre procurou Edmund e contou toda a verdade. O carrasco real descobriu que havia executado 2 meio-irmãos e dezenas de parentes distantes da família Tudor. Ele era tão nobre quanto qualquer um dos homens que havia mandado para a forca. A revelação destruiu completamente a mente de Edmund. Ele passou 3 dias trancado em seu quarto, revisando mentalmente cada execução que havia realizado. Quantos parentes havia matado sem saber? Quantos primos, tios, meios-irmãos haviam morrido pelas suas mãos? Na 4ª noite, Edmund subiu na mesma forca onde executara tantos membros da realeza. Ele amarrou a corda no próprio pescoço e saltou para a morte. Sua última ação foi executar a si mesmo pelo crime de regicídio involuntário. O corpo de Edmund foi encontrado na manhã seguinte, balançando na mesma estrutura onde ele havia ceifado centenas de vidas. A ironia era brutal. O filho bastardo do rei havia se tornado carrasco da própria família e depois executor de si mesmo. Mas nem todas as perversões reais envolviam violência direta. Algumas rainhas preferiam métodos mais sutis de manter o poder, mesmo que isso significasse enganar todo um reino. Maria Tudor, filha de Henrique VIII, assumiu o trono inglês em 1553 com um problema grave. Ela precisava de herdeiros para manter a dinastia, mas sabia que não conseguiria engravidar. Uma infecção contraída aos 15 anos, resultado de abusos cometidos pelo próprio pai, havia deixado seu sistema reprodutivo completamente danificado. A solução de Maria foi genial em sua crueldade. Ela fingiria gravidezes constantes para manter a esperança de continuidade dinástica. Durante 17 anos, ela simulou 9 gravidezes falsas, cada uma acompanhada de celebrações públicas e preparativos elaborados para o nascimento do futuro herdeiro. O primeiro engano começou 6 meses após sua coroação. Maria anunciou oficialmente que estava esperando um filho. Médicos da corte confirmaram a gravidez. Anúncios foram enviados para todas as capitais europeias. O povo inglês celebrou nas ruas. Maria usava almofadas progressivamente maiores para simular o crescimento da barriga. Ela contratou parteiras discretas que juraram confirmar qualquer versão que ela inventasse. Durante 9 meses, toda a Inglaterra aguardou ansiosamente o nascimento do príncipe herdeiro. Quando chegou o momento do suposto parto, Maria fingiu trabalho de parto durante 2 dias inteiros. Os gritos vindos de seus aposentos eram ouvidos por todo o palácio. As parteiras entravam e saíam constantemente, carregando bacias com água ensanguentada. Finalmente, Maria anunciou que havia dado à luz, mas o bebê havia nascido morto. O reino inteiro entrou em luto. Missas foram realizadas em todas as igrejas inglesas. Ninguém questionou porque o corpo da criança não foi exibido publicamente, como era a tradição real. A farsa se repetiu 9 vezes ao longo de 17 anos. A cada nova gravidez, Maria aperfeiçoava seus métodos de engano. Ela chegou a pagar camponesas pobres para entregar seus recém-nascidos, que eram secretamente mortos e enterrados como filhos mortos da rainha. O aspecto mais perturbador era a sinceridade aparente de Maria. Ela realmente acreditava estar grávida durante cada simulação. Médicos modernos especulam que ela sofria de pseudogravidez histérica, uma condição psicológica, que produz sintomas físicos reais de gravidez sem que haja afeto. Documentos encontrados séculos depois revelaram a verdadeira extensão da farsa. Contas detalhadas de pagamentos para parteiras falsas, recibos de compra de almofadas especiais, cartas para costureiras encomendando roupas de bebê que nunca seriam usadas.
A mais chocante dessas descobertas foi um diário pessoal onde Maria confessava suas dúvidas sobre a própria fertilidade. Ela sabia no fundo de sua mente que jamais conseguiria ter filhos, mas a alternativa era admitir que a dinastia Tudor morreria com ela. Maria Tudor morreu em 1558 aos 42 anos, levando seus segredos para o túmulo. Ela havia enganado um reino inteiro durante quase 2 décadas, mantendo falsas esperanças sobre herdeiros que nunca existiram. A ironia final era que sua meia-irmã, Elizabeth, que assumiu o trono, também nunca teve filhos. A dinastia Tudor realmente morreu com as 2 irmãs estéreis. Essas não eram exceções isoladas de comportamento real anômalo. Elas representavam um padrão sistemático de corrupção que atingia os níveis mais profundos da degradação humana, e os horrores que ainda estavam por vir superariam até mesmo essas atrocidades em termos de pura perversidade. Mas se as gravidezes falsas de Maria Tudor chocavam pela frieza calculada, nada se comparava ao que acontecia nos palácios portugueses no início do século XIX. João VI de Portugal havia cruzado uma linha que nem os piores tiranos da história ousaram atravessar. Em 1801, João VI contraiu uma doença misteriosa durante uma viagem diplomática à Espanha. Os médicos da corte nunca conseguiram diagnosticar exatamente o que havia acontecido, mas os sintomas eram perturbadores. Febre alta por semanas, alucinações constantes e principalmente um apetite voraz que não conseguia ser saciado com comida comum. Quando a febre finalmente baixou, João VI havia mudado completamente. Ele rejeitava todas as iguarias tradicionais da mesa real. Javali, veado, peixe fresco, nada satisfazia seu paladar alterado. Os cozinheiros reais tentaram receitas exóticas de todas as colônias portuguesas, mas o rei cuspia tudo com nojo. A solução veio de forma acidental e horrível. Durante uma execução pública na Praça do Rócio, João VI assistia do balcão real, quando um condenado à morte foi esquartejado diante da multidão. O cheiro da carne humana queimada chegou até o palácio e, pela primeira vez em meses, o rei sentiu fome verdadeira. Naquela mesma noite, João VI chamou discretamente o chefe dos cozinheiros reais. Ele ordenou que uma pequena porção da carne do executado fosse preparada e servida em seus aposentos privados. O cozinheiro ficou horrorizado, mas desobedecer ao rei significava a morte certa. A primeira refeição de carne humana foi servida em uma bandeja de prata, temperada com ervas finas e acompanhada de vinho do Porto. João VI devorou cada pedaço com um prazer que não sentia há meses. Pela primeira vez desde a doença, ele conseguiu digerir completamente uma refeição. A partir daquela noite, o canibalismo real se tornou rotina. João VI ordenou que todos os condenados à morte fossem preparados pelos cozinheiros do palácio antes do enterro. Partes específicas eram cortadas e armazenadas em câmaras frigoríficas subterrâneas, construídas especialmente para esse propósito. Os banquetes canibais aconteciam 2 vezes por semana, sempre em salas privadas do palácio. João VI convidava apenas cortesãos de absoluta confiança, homens que haviam jurado lealdade eterna à coroa e que sabiam que revelar qualquer segredo significaria morte imediata. O cardápio macabro era preparado com requinte culinário. Fígado humano grelhado com cebolas caramelizadas, coração assado recheado com castanhas, língua cozida em molho de vinho tinto. Os pratos eram servidos em porcelana fina, como se fossem iguarias normais de um jantar real. Durante 3 anos, entre 1801 e 1804, mais de 200 pessoas executadas em Lisboa foram parcialmente consumidas nos banquetes secretos de João VI. Os registros detalhados eram mantidos pelo mordomo real, que anotava cuidadosamente quais partes de cada corpo haviam sido utilizadas e como haviam sido preparadas. O hábito grotesco só foi descoberto por acaso em 1804, quando um diplomata francês visitou Lisboa para negociar acordos comerciais. Durante um jantar oficial, o embaixador Charles de Montmorency mordeu sua refeição e sentiu algo estranho na textura da carne. Examinando mais cuidadosamente, Montmorency encontrou 2 dedos humanos parcialmente cozidos misturados ao assado de sua porção. O reconhecimento foi imediato. Aqueles eram dedos de uma pessoa, completos com unhas e articulações. O diplomata francês vomitou violentamente na mesa real. João VI tentou explicar a situação como um acidente de cozinha, mas Montmorency não acreditou na versão oficial. Ele exigiu uma investigação completa dos métodos de preparo da comida real. A verdade sobre os banquetes canibais estava prestes a se tornar um escândalo diplomático internacional. A solução do rei foi radical e brutal. Todos os presentes no jantar com o diplomata francês foram executados na mesma semana. 15 nobres portugueses, 3 servos, 2 cozinheiros e um padre morreram envenenados ou esfaqueados. Suas mortes foram justificadas como uma conspiração contra a coroa. Montmorency foi mantido em prisão domiciliar no palácio durante 2 meses, até que diplomatas franceses conseguissem negociar sua libertação. Mas antes de partir, ele foi forçado a assinar um documento jurando nunca revelar o que havia presenciado em Lisboa. Cartas diplomáticas francesas registraram o horror da descoberta, mas foram confiscadas pela Inquisição portuguesa antes de chegarem a Paris. Montmorency tentou contar a verdade quando retornou à França,
mas ninguém acreditou em suas acusações. A história pareceu absurda demais para ser real. João Sertz parou completamente com os banquetes canibais após o incidente com o diplomata. Mas o vício havia deixado sequelas permanentes. Ele desenvolveu uma aversão total à comida comum e passou os últimos anos de vida comendo apenas sopas líquidas e mingaus ralos. A câmara frigorífica subterrânea foi lacrada e transformada em depósito de vinhos. Os registros detalhados dos banquetes foram queimados publicamente. Todos os cozinheiros que participaram da operação foram transferidos para colônias distantes e nunca mais voltaram a Portugal. Mas se o canibalismo real era motivado por doença mental, outros escândalos eram puramente calculados para obter lucro financeiro. Catarina de Médici transformou a maternidade em um negócio lucrativo que destroçava famílias inteiras. Rainha da França, entre 1547 e 1559, Catarina de Médici organizou uma das operações criminosas mais sistemáticas da história real europeia. Ela descobriu que bebês nascidos de relacionamentos entre nobres da corte tinham um valor comercial imenso para famílias ricas que não conseguiam ter filhos. A operação começou de forma aparentemente inocente. Catarina oferecia suas damas de companhia como consortes temporárias para nobres visitantes de outros países. Os encontros aconteciam durante festivais da corte, quando diplomatas estrangeiros passavam semanas em Paris para negociações políticas. Quando as damas de companhia engravidavam, Catarina as mantinha em residências secretas durante toda a gestação. Os bebês nascidos desses relacionamentos eram oficialmente registrados como órfãos abandonados. Mas, na realidade, eram mercadoria valiosa em um mercado clandestino de adoções internacionais. Famílias ricas da Itália, Alemanha e Inglaterra pagavam fortunas por bebês com sangue nobre francês. Cada criança era vendida por valores equivalentes a palácios inteiros. Os compradores acreditavam estar adquirindo futuros herdeiros com linhagem aristocrática genuína. Entre 1550 e 1565, Catarina de Médici vendeu mais de 60 bebês para famílias estrangeiras. Os valores arrecadados financiaram construções de castelos, compras de territórios e até mesmo pequenas guerras contra reinos rivais. A maternidade havia se tornado literalmente uma fonte de renda para a coroa francesa. O processo era meticulosamente organizado. Catarina mantinha registros detalhados de cada reprodutor nobre, incluindo características físicas, linhagem familiar e habilidades intelectuais. Os compradores podiam escolher bebês baseados no perfil genético desejado, como se estivessem selecionando cavalos de corrida. As damas de companhia que participavam da operação recebiam pagamentos generosos, mas eram proibidas de manter contato com os filhos após o nascimento. Elas assinavam contratos jurando nunca revelar a identidade dos pais verdadeiros ou o destino das crianças. Margot de Navarre era uma das damas de companhia mais produtivas da operação. Entre 1555 e 1562, ela deu à luz 6 filhos de diferentes nobres estrangeiros. Cada bebê foi vendido antes mesmo de completar um mês de vida. Margot nunca teve permissão para segurar ou amamentar qualquer um de seus filhos. Em 1563, Margot descobriu que uma de suas filhas havia sido vendida para uma família alemã que morava a apenas algumas horas de Paris. A menina tinha 3 anos e vivia em uma mansão onde era tratada como princesa legítima. Margot decidiu que recuperaria sua filha, não importava o preço. Ela fugiu do palácio durante a madrugada e viajou até a mansão alemã. Margot chegou a ver a menina brincando nos jardins da propriedade. A criança tinha seus olhos castanhos e seus cabelos crespos. Era inegavelmente sua filha biológica. Quando Margot tentou se aproximar da menina, foi capturada pelos guardas da mansão. Os alemães a entregaram imediatamente às autoridades francesas. Catarina de Médici estava furiosa com a tentativa de sabotagem de sua operação lucrativa. Margot de Navarre foi acusada formalmente de bruxaria e sedução demoníaca. O julgamento durou apenas 3 dias. Ela foi condenada à morte por feitiçaria e queimada viva na praça pública de Paris. Milhares de pessoas assistiram à execução, sem saber que a verdadeira razão da condenação era a tentativa de uma mãe recuperar sua própria filha. A operação de venda de bebês continuou por mais 2 anos após a morte de Margot. Catarina de Médici só interrompeu o negócio quando começou a temer que outras mães tentassem resgatar seus filhos vendidos. O risco de exposição pública havia se tornado maior que os lucros financeiros. Os registros completos da operação foram escondidos nas paredes do Palácio do Louvre durante reformas realizadas em 1567. Eles só foram descobertos em 1789, durante as reformas da Revolução Francesa. Documentos detalhados revelaram nomes de compradores, valores pagos e destinos de cada criança vendida. Muitas das crianças vendidas por Catarina de Médici cresceram como herdeiros legítimos de famílias ricas europeias. Algumas se tornaram diplomatas, outras casaram com verdadeiros nobres. Elas nunca souberam que suas origens aristocráticas eram completamente falsas, baseadas em uma operação criminosa organizada pela realeza francesa.
A descoberta dos documentos em 1789 causou escândalo em toda a Europa. Famílias inteiras descobriram que seus herdeiros nobres eram, na verdade, filhos bastardos vendidos como mercadoria. Algumas linhagens aristocráticas se baseavam completamente em crianças compradas de Catarina de Médici. Mas o aspecto mais perturbador revelado pelos documentos era o destino das mães. Das 43 damas de companhia que participaram da operação, apenas 7 sobreviveram até a idade adulta. As outras morreram em circunstâncias suspeitas: acidentes, doenças súbitas, suicídios aparentes. Catarina de Médici havia eliminado sistematicamente as testemunhas de sua operação criminosa. Ela não podia permitir que mães sobreviventes um dia tentassem recuperar os filhos vendidos ou expor a verdade sobre o negócio de bebês reais. A rainha morreu em 1589, aos 69 anos, levando seus segredos para o túmulo. Oficialmente, ela era lembrada como uma diplomata hábil que fortaleceu as alianças francesas com outros países. A verdade sobre sua transformação da maternidade em negócio lucrativo permaneceu oculta por mais de 200 anos. Quando os documentos finalmente vieram à luz durante a Revolução Francesa, a indignação popular foi imensa. Catarina de Médici se tornou símbolo da corrupção real que havia motivado a revolta popular. Sua tumba foi profanada e seus restos mortais foram queimados em praça pública. As famílias que descobriram ter comprado bebês de Catarina tentaram localizar parentes vivos das mães verdadeiras, mas era tarde demais. Gerações inteiras haviam crescido acreditando em mentiras sobre suas origens. A operação criminosa havia destruído não apenas as mães biológicas, mas também a identidade de centenas de pessoas. Estes 7 escândalos revelam um padrão sistemático que vai muito além de comportamentos individuais anômalos. Eles mostram como o poder absoluto corrompe não apenas pessoas, mas instituições inteiras. Quando não existem limites para a autoridade real, os resultados são sempre catastróficos para pessoas comuns. O harém secreto de Luís XIV custou vidas de testemunhas inconvenientes. A obsessão Habsburg por pureza genética destruiu uma dinastia inteira. Isabela de Bourbon morreu por tentar expor crimes contra seu próprio povo. Edmund executou parentes sem saber sua verdadeira identidade. Maria Tudor enganou um reino inteiro com gravidezes falsas. João VI transformou execuções públicas em banquetes canibais. Catarina de Médici vendeu bebês como mercadoria comercial. Cada um desses horrores foi possível porque reis e rainhas viviam acima de qualquer lei humana ou divina. Eles podiam matar, mentir, roubar, torturar e perverter sem jamais enfrentar consequências reais. O poder absoluto revelou a verdadeira natureza de pessoas que, em circunstâncias normais, talvez nunca tivessem cometido tais atrocidades. Mas a lição mais importante não está no passado. Está na percepção de que estruturas de poder sem controle sempre produzem os mesmos resultados. Governos, corporações, instituições religiosas e até mesmo organizações familiares podem se tornar máquinas de opressão quando não existem mecanismos efetivos de fiscalização e punição. A realeza europeia medieval não tinha imprensa livre, oposição política organizada ou tribunais independentes. Não existiam organizações de direitos humanos, investigações jornalísticas ou protestos populares efetivos. O resultado foi 5 séculos de horrores sistemáticos cometidos por pessoas que se consideravam escolhidas por Deus. Hoje, quando vemos autoridades políticas tentando escapar de investigações, empresários comprando o silêncio de testemunhas ou líderes religiosos, abafando escândalos, estamos presenciando os mesmos padrões que permitiram os horrores reais do passado. A diferença é que agora temos ferramentas para expor e punir esses comportamentos, se tivermos coragem de utilizá-las. Os túneis secretos de Versalhes ainda existem, apenas mudaram de endereço. As câmaras frigoríficas de João VI se transformaram em contas bancárias offshore. Os registros escondidos de Catarina de Médici viraram servidores criptografados em paraísos fiscais. Os métodos evoluíram, mas a essência permanece igual. Pessoas com poder absoluto sempre abusarão desse poder de formas inimagináveis. A história real europeia nos ensina que vigilância constante é o preço da civilização. Quando paramos de questionar autoridades, quando aceitamos segredos governamentais sem justificativa, quando permitimos que líderes operem sem transparência, estamos criando as condições para que novos horrores aconteçam. Os escândalos escondidos pela monarquia não são curiosidades históricas. São alertas permanentes sobre o que acontece quando poder e impunidade se combinam. Eles nos lembram que a diferença entre civilização e barbárie não está na época em que vivemos, mas nos mecanismos que criamos para controlar quem nos governa. Se essa história mexeu com você, compartilhe. Quanto mais gente souber como o poder absoluto funciona na prática, menores são as chances de que esses horrores se repitam. A melhor homenagem às vítimas dos reis canibais e rainhas assassinas é garantir que nunca mais alguém tenha poder suficiente para cometer atrocidades semelhantes sem enfrentar consequências.